E afinal, qual é a forma da Terra? Esférica ou elipsóidica? É o que vamos tratar nessa primeira parte deste vídeo. Já vimos no vídeo anterior que a Terra não poderia ser plana. Lá na Idade Antiga, na Grécia, já se aceitava a forma esférica, mas a forma plana era defendida pelos negacionistas a ferro e a fogo, e isso vem até hoje, eles são resistentes. Mas já nas grandes navegações, ficou bem claro que a Terra não poderia ser plana, porque abaixo do Equador não era possível se observar as estrelas, as constelações que ficavam no hemisfério norte da Terra. E na Terra plana dos negacionistas, dos terraplanistas, todas as estrelas que existiam ficam, né, acima da Terra, de modo que se inviabiliza um modelo de Terra plana e não há como defendê-lo, né? Então aqui o Cruzeiro do Sul, por exemplo, era muito usado para as navegações assim no hemisfério sul. E aqui um detalhe interessante que se usa, que se ensina na escola, no ensino primário, a como é que se pode determinar o polo sul geográfico. O polo norte geográfico ele é materializado pela estrela polar, praticamente a estrela polar ocupa aquele ponto de interseção do eixo de rotação da Terra com a esfera celeste. Mas assim no hemisfério sul não existe uma estrela que cumpra esse papel. Então, esse ponto que representa o Polo Sul, ele pode ser determinado através de se prolongar aqui o prolongamento do tamanho da cruz aqui da constelação Cruzeiro do Sul. Então, ao longo do seu alinhamento, prolongando-se esse alinhamento, tomando-se ele como um módulo, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e baixando-se uma perpendicular ao chão, nós temos o ponto sul aqui no horizonte e aqui no céu, onde existe, no caso, o Polo Sul, né? Ou seria o ponto que materializa o Polo Sul. Isso é ensinado na escola primária e os alunos aprendem isso. Outro assim, detalhe que põe assim, em xeque essa questão da Terra plana é quanto ao mapa que eles apresentam como sendo da Terra plana. A Terra plana é representada assim, como centro no Polo Norte geográfico aqui da Terra. Todos os meridianos, né, os raios saindo desse polo, vão para o sul. Então, já nessa Terra plana, existe uma infinidade de pontos sul. E no caso, o Cruzeiro do Sul, se imaginasse que lá na Terra plana todas as estrelas estão contidas no hemisfério sul, né, acima do chão, acima do horizonte. Então, um observador, reparem só que disparate, um observador aqui em São Paulo e outro observador lá próximo ao Japão, que eles tendo assim uma diferença de longitude próxima a 180 graus, de tal modo que já assim ao anoitecer a constelação Cruzeiro do Sul possa ser vista por essas duas pessoas
na forma esférica da Terra, sendo a Terra plana, o Sul aqui, o Cruzeiro do Sul, estaria, para quem está assim aqui em São Paulo, olhado nesta direção, e lá, numa direção oposta, nesse mesmo instante, esse Cruzeiro do Sul estaria aqui, no outro ponto. Então, como é que pode uma constelação no mesmo instante estar em direções, em sentidos opostos? Está um disparate também causado por esta noção, por este modelo da Terra plana. Bom, então vamos começar o tema desse vídeo de hoje, que é a questão de se falar da Era da Terra esférica. Essa Era da Terra esférica, ela foi adotada durante toda a Idade Moderna. A Idade Moderna começou com a queda de Constantinopla em 1453 e terminou com a queda da Bastilha na Revolução Francesa em 1789. Então, reparem, durou então, né, mais de 5 séculos, mais de 3 séculos, mais de 300 anos. Agora, por que durou tanto tempo? Uma das explicações é essa. Porque o fanatismo religioso não deu trégua. A Inquisição nos países católicos, ela freou, ela impôs praticamente essa forma bíblica da terra plana, da terra para a terra e outras implicações. Então, essa prisão dos dogmas cristãos, desde o do Império Romano, né, ela deu liberdade apenas à forma e ao conteúdo geográfico da Terra. Podia se botar nos mapas o que se quisesse, mas manteve sob grilhões o conhecimento do sistema planetário, impondo o sistema geocêntrico e proibiu a mecânica de Galileu e a física e o cálculo diferencial de Newton. Galileu foi condenado ao silêncio, não morreu porque era amigo do Papa, mas ele começou a questionar esse modelo geocêntrico. Então, a Igreja Católica assemelhava seus dogmas aos axiomas de Euclides. Euclides reuniu num pequeno conjunto de axiomas intuitivos e, a partir deles, provava várias outras proposições que eram os teoremas. Os dogmas eram tidos como verdades absolutas inquestionáveis, tal como os axiomas. Então, os dogmas da Igreja eram verdades absolutas, não podiam ser questionados sob pena de morte. Mas, no início da Idade Moderna, a matemática de Euclides ela não pesou muito para o progresso da humanidade, porque a astronomia de posição, a navegação portuguesa, era apoiada na astronomia de posição. E a astronomia de posição considerava a Terra imóvel, no centro do universo, né? E os astros girando em torno dela. Então a Inquisição permitia o ensino da matemática, da esfera, usada na astronomia de posição. Então havia colégios, no caso o colégio dos nobres, que lá no caso era ensinado pelos jesuítas, em que havia aulas da esfera. Então essas aulas da esfera, então formava-se assim na esfera triângulos em que os vértices desses triângulos eram o polo, que era o prolongamento do polo da Terra, que se chama esfera celeste, né? A esfera celeste é o prolongamento da esfera terrestre. Então, o prolongamento dos meridianos terrestres dão esses círculos horários aqui, esses meridianos,
por onde se marca, está escrito aqui a declinação, são os ciclos horários dos astros. Os polos da esfera terrestre são projetados no céu, tendo o polo norte celeste e o polo sul celeste, né? O equador da Terra prolongado até o céu, ele dá origem ao equador celeste. Então, os astros, eles têm um movimento circular, né? Na realidade, a Terra gira, mas pelos dogmas da Igreja, ela era parada, então seriam os astros e o Sol que girava em torno da Terra em círculos paralelos ao equador celeste. Então, um astro qualquer no céu, ele podia ser formado um triângulo, chamado um triângulo de posição, em que esse astro era um vértice desse triângulo. A vertical do lugar aqui na Terra, onde está o observador, que furava o céu lá no zenite, era um outro vértice do triângulo, e aqui o polo norte, outro vértice. Então, esse triângulo formado por esses 3 pontos, o polo, o zenite e o astro, era chamado um triângulo de posição, de modo que, sabendo-se as coordenadas do astro, a sua ascensão reta, que seria essa distância aqui medida sobre o equador, a partir do ponto vernal. Esse ponto vernal é a interseção entre a trajetória do Sol ao longo da Terra durante todo o ano, chamada eclíptica, e o equador celeste. A interseção desses 2 círculos aqui no céu formam esse ponto chamado ponto vernal, que é o ponto origem de se marcar uma coordenada esférica chamada ascensão reta. A outra coordenada esférica marcada no céu para determinar a posição do astro é chamada declinação do astro. De modo que essa ascensão reta e declinação, essas coordenadas, elas eram determinadas e já tinham-se tabelas desde os gregos antigos, né? Ptolomeu, e durante a Idade Média, muitos astrônomos também passaram a determinar a posição dos astros, medindo essas coordenadas. Então, através dessas coordenadas do astro, poderia se determinar a latitude na Terra. E através desse ângulo horário aqui, ó, o ângulo horário, que seria um ângulo entre esse plano do meridiano do lugar e esse plano, esse círculo horário do astro, esse ângulo aqui é o ângulo horário do astro. Então aqui esse ângulo, esse arco, mostra quanto tempo o astro levou para passar do meridiano do lugar até o instante em que ele é observado, em que ele está sendo observado aqui da Terra. Esse ângulo horário, ele representa, no caso, a hora local, e sabendo-se o ângulo entre esse meridiano do observador e o ângulo entre um meridiano de referência, nós podemos calcular a longitude do lugar. Então, vamos falar alguma coisa disso no próximo vídeo. Então, a geometria dessa esfera celeste, a maneira, os cálculos elaborados para determinar a posição na Terra através da posição do astro no céu, isso tudo era conseguido, era com a geometria de Euclides. Então era permitido para o Portugal, Espanha, todos aqueles países, né, usarem essa astronomia para fazer as suas navegações. Essa época foi tão marcante na história de Portugal. Ele teve os seus grandes descobrimentos com base no conhecimento astronômico, né, dessa teoria de posição, que essa esfera celeste, com seus círculos notáveis, né, o equador celeste, esses círculos aqui paralelos ao equador são chamados almicarantados, né? Aqui, nessa oblíqua aqui seria
no caso, a eclíptica, né? Então, essa esfera celeste aqui é chamada esfera armilar. Então, a astronomia de posição foi tão marcante na história de Portugal que Portugal adotou para brasão de suas armas essa esfera armilar. Então, esse está aqui é o brasão das armas de Portugal, usado até hoje, né, com a esfera armilar. Isso vem já desde aquele tempo da era dos descobrimentos que nós sabemos. Né? Agora, esse tamanho da esfera, desde a Grécia Antiga, ele teve que ser aperfeiçoado e foi aperfeiçoado. Né? Durante toda a Idade Média, o tamanho da esfera naquelas cartas portuguesas, né, as cartas de Mariá, o tamanho era aquele tamanho determinado por Eratóstenes, aquele raio da Terra. Né? Mas, durante a Idade Moderna, né, já no início da Idade Moderna, esse tamanho da esfera, pelas necessidades já da sociedade, né, de se ter posições mais precisas, uma cartografia mais precisa, então esse tamanho da esfera teve que ser aprimorado. E ele foi aprimorado também graças à descoberta e ao aperfeiçoamento de novas tecnologias. Então, a luneta meridiana, ela permitia a determinação de latitudes com muita precisão. Essa luneta meridiana era assim como se fosse um telescópio montado num tripé, que podia ser orientado para o céu, olhando para o céu, segundo aquelas coordenadas conhecidas dos astros, e poderia-se então determinar a posição dos astros, aprimorar assim a posição, medir essa posição dos astros com mais precisão, e essas coordenadas medidas com mais precisão, a distância zenital do astro medida com mais precisão, que era um dos lados do triângulo de posição, determinava-se a latitude com uma maior precisão. Os basímetros, aqui os basímetros são medidores de base. Base era como era conhecida, um dos lados conhecido de um triângulo, né? Então os basímetros e os teodolitos, eles permitiam a medida de triângulos. E medindo-se triângulos pode-se fazer através de cadeias de triângulos, chamada triangulação, pode-se fazer uma medida indireta de distâncias da ordem de 110 quilômetros. Então, aquela distância que o Eratóstenes estimou entre Siena e Alexandria, com base lá em caminhadas de camelos, aquelas distâncias mais precisas para o comprimento de um arco de meridiano, de 1 grau, puderam ser medidas com esse método da triangulação. E para calcular esses triângulos, já se tinha a trigonometria esférica, e os logaritmos também já eram conhecidos, e com as suas tábuas de logaritmos das linhas naturais, com 7 decimais, podia-se então calcular o comprimento desses lados dos triângulos e calcular-se essa triangulação e chegar-se então ao comprimento do arco de meridiano dessa ordem de 110 quilômetros. Então a Terra, no início da Idade Moderna, continuou sendo considerada como esférica, mas uma esfera determinada, o seu tamanho determinado com mais acurácia, com mais exatidão do que aquele tamanho que era conhecido no tempo da Idade do Eratóstenes. Agora, a medida do arco de meridiano começou a ser feita já aqui, já na França. Então, uma das cadeias de triangulação, né, medidas foi por esse holandês, Rudolf Snellius. É o Snell daquela lei de Snell-Descartes, que todos conhecem, a lei de refração de Snell. Então, ele fez uma cadeia com 33 triângulos
e determinou por coordenadas astronômicas, né, a latitude e longitude, os seus extremos, tudo como se faz, é preciso saber a latitude dos extremos dessa rede de triângulos. Então, lá o Eratóstenes determinou pela sombra da vareta, lá do Siena e Alexandria, mas aqui, já na Idade Moderna, já era determinado pela astronomia de posição, sabendo-se a diferença de latitudes entre esses dois pontos extremos da triangulação, tinha-se esse ângulo, essa abertura angular no centro da Terra, né, que abrangia esse arco de meridiano calculado aqui pela triangulação. Então, o comprimento do arco de 1 grau, calculado aqui por essa triangulação de Snell, foi 110.042 metros. Então, sabendo-se o comprimento de 1 grau por essa regra de 3, 1 grau está para 360 graus, assim como 110.042 quilômetros está para o perímetro da circunferência, está para 2 pi. Então, podia-se determinar o raio da Terra. O raio determinado foi 6.304,94 quilômetros. Então, já era um raio mais preciso do que o raio determinado por Eratóstenes, mas não tão preciso ainda, porque ainda a tecnologia ainda não estava tão avançada assim para se determinar as latitudes. Mas a tecnologia começou a avançar, as necessidades da sociedade também, né? Então, as necessidades de cartas em escalas grandes não eram mais aquelas cartas do mapa mundi, usadas nas navegações. Então já eram cartas de países pequenos, né? Podemos considerar a França um país pequeno, se compararmos com o Brasil, com a Rússia, com o Canadá, com os Estados Unidos, né? Então a necessidade de cartas assim, em escalas grandes, exigia maior exatidão no posicionamento dos pontos, para que essas cartas tivessem realmente confiabilidade para se fazer projetos de engenharia e de urbanismo ali sobre elas, né? As longitudes mais precisas puderam ser determinadas pelos eclipses dos satélites de Júpiter, graças a Galileu e Cassini I. Galileu foi um dos inventores da luneta e ele percebeu então os satélites de Júpiter e os eclipses do satélite de Júpiter, eles podiam ser observados simultaneamente em vários locais diferentes da Terra. E esses eclipses, então, poderiam ser tabelados, os instantes da ocorrência do eclipse de um satélite de Júpiter poderia ser tabelado, você podia saber a hora em relação a um determinado meridiano de referência que ocorria esse eclipse de Lua, do satélite de Júpiter, e ele sendo observado num outro meridiano da Terra, num outro lugar, naquele mesmo instante, poderia se determinar a longitude desse lugar através da observação do eclipse de Júpiter desse outro lugar. Cassini foi quem viabilizou a determinação, o cálculo dessa longitude. Cassini era o Giovanni Domenico, era um Cassini, Giovanni Domenico Cassini, era um italiano, ele nasceu ali no norte da Itália, perto dos Alpes, numa cidade, numa aldeia lá, que ora ficava de posse da França, ora de posse da Itália, então o nome dele fica ora em francês, ora em italiano. Em francês, ele é o Jean Dominique Cassini. Então, o Cassini, ele teve um filho e o neto, e tanto ele como o filho como o neto, eles eram
astrônomos, matemáticos, né? No que se diz em profissão de hoje, eles seriam engenheiros cartógrafos. Então, eles se dedicaram a estabelecer, a construir um arcabouço geodésico para construir a carta geométrica da França na escala 1 para 86.400. Então, aquela rede de paralelos, aquela rede de triangulação desenvolvida ao longo de paralelos e meridianos espaçados, por exemplo, aí de 4 em 4 graus, eles fizeram isso lá na França, né? Como já neste canal aqui eu mostrei a vocês como isso era feito, né? Então eles fizeram isso, Cassini fez isso, né? Então o Cassini fez toda essa medição, o ponto datum que ele determinou foi ali o Observatório de Paris, e no caso a superfície datum, aquela que era a forma matemática da Terra, era, no caso, tangente ali no Observatório de Paris. Mas, para se fazer cartas nessa escala grande, a Terra não poderia mais ser considerada uma esfera, tinha que ser um elipsoide. Então era preciso determinar a forma desse elipsoide, o tamanho dele. Então Cassini, inicialmente, fez uma rede de triangulação ao longo do meridiano que passa pelo Observatório de Paris, para o norte e para o sul de Paris, medindo-se redes de triângulos de 1 grau para o norte e a rede de triangulação abrangendo até 1 grau em latitude lá para o sul, para poder determinar, então, através do comprimento do arco de meridiano de Paris para o norte, de Paris para o sul, qual seria a forma desse elipsoide. Reparem que ele teria que usar, como ele sabia, 2 arcos de meridiano, porque se a Terra era esférica, no caso da Terra esférica, bastaria medir um arco. Um arco de círculo máximo da esfera define o seu tamanho, mas numa elipse é preciso 2 arcos da elipse para determinar o seu tamanho e a sua forma, no caso, o seu achatamento, a sua excentricidade. Então, ele fez essa empreitada para determinar esses 2 arcos. Essa medição para determinar a forma da Terra, dessa cadeia de triângulos para o norte e para o sul, ela iniciou em 1683, foi até 1718, e apareceu publicada em 1723 com a obra Traité de la grandeur de la figure de la Terre, Tratado do tamanho da forma da Terra, incluindo o comprimento do grau de meridiano desses valores conseguidos. Então, esses foram os comprimentos dos graus de meridiano que ele conseguiu. Então, ali de Paris, que foi o ponto inicial, para o sul de Paris, a cadeia de triângulos, até uma cidade chamada Collioure, a triangulação forneceu um arco X1 de meridiano de 110.307,8 metros. E de Paris em direção ao norte, até Dunkerque, a triangulação forneceu um arco de 110.043,1 metros. Ele determinou as latitudes astronômicas, são geográficas, né? São referidas ao geóide, com base na vertical do lugar, da linha de prumo, né? Dos extremos desses arcos e de Paris, né? Então, Dunkerque foi determinada essa latitude, 51 graus, 01 minuto, 58,69. A latitude de Paris, 48 graus, 50 minutos ou segundos. E a latitude de Collioure, 42 graus, 31 minutos e 36,3 segundos. Então, com isso, com essas latitudes,
ele tinha a diferença de latitude entre Paris e Dunkerque e tinha a diferença de latitude entre Paris e Collioure. Quer dizer, ele tinha aquele ângulo formado lá, como se fosse no centro da Terra, pelas normais, né, pelas verticais, até esses respectivos países. Então, Cassinium determinou o tamanho e a forma da Terra. Ele usou o seguinte procedimento, né? Está aqui o elipsóide, né? É baseado assim, a mesma coisa do Eratóstenes, só que com Eratóstenes a Terra não é elipsódica, é esférica, mas tendo um arco medido aqui na Terra, esse arco S subentendido por uma diferença de latitude. Então, essa vertical em vermelho aqui com o Equador forma a latitude do Equador, está aqui como se fosse Collioure, e aqui em Dunkerque, essa latitude, essa vertical em Dunkerque, forma com o Equador a latitude de Dunkerque. A diferença das duas latitudes dá esse delta φ. Então, a latitude entre, por exemplo, entre lá, dois desses pontos, Dunkerque e Paris, daria lá o arco S1, né? Na geometria do elipsóide, isso aqui já era conhecido em termos, né? Isso daqui era conhecido naqueles países protestantes. Para Portugal, Espanha, Grécia, Itália, essa tela que está aqui era proibida. Quem a olhasse, quem se atrevesse a saber essa matemática ia para a fogueira, queimado pela Inquisição. Então, essa geometria aqui da elipse, a matemática ensina, né, a geometria analítica, lá de Descartes, e o cálculo diferencial de Newton, que essa seção meridiana tem um raio de curvatura. Esse M aqui é o raio de curvatura dessa seção em azul aqui, que é um meridiano do elipsóide. É uma elipse, seção meridiana. Então, esse arco aqui, ele pode ser calculado, o arco sendo relativamente pequeno, né, 1 grau, ele pode ser calculado como se isso fosse um círculo, é chamado um círculo osculador, e esse M é o raio de curvatura do círculo osculador. Então, esse raio de curvatura M vezes multiplicado por esse ângulo ΔΦ em radianos, ele dá o comprimento desse arco S em metros. Então, o produto já daquele arco S1, que seria o primeiro arco, lá para o norte de Paris, o raio de curvatura M1 seria calculado por essa expressão, a expressão do raio de curvatura, calculada, né, pelo cálculo diferencial integral, é determinada, então, pela geometria analítica, né, de Descartes. Ele é calculado por essa expressão. Quem já estudou matemática superior, ou geodésia, sabe chegar a essa expressão do raio de curvatura da seção meridiana. Esse φ aqui é a latitude do lugar em que esse raio de curvatura M corresponde. E o A é o semi-eixo maior da elipse e esse E é a excentricidade da elipse. Então, esse φ é calculado, ao se botar aqui, na latitude média do arco. Então, a latitude média aqui do arco S1, que seria de Paris até Collioure. Achando-se, então, a média aritmética da latitude de Paris e Collioure, temos essa latitude. Então, essa latitude aqui fornece o raio de curvatura no centro do arco ali desde Paris até Collioure. A mesma coisa para o outro arco, Dunkerque a Paris. Temos, então, o raio de curvatura de Dunkerque a Paris, no caso seria o M2, que é multiplicado pela diferença de latitude, né? A diferença de latitude entre a latitude de Dunkerque e a latitude de Paris, que eram conhecidas, tinha-se então o comprimento desse
arco de meridiano, né? Essa diferença de latitude em radianos, né? Então, colocando-se aqui, esse sisteminha de equações, sendo colocando aqui no lugar de m, as expressões do raio de curvatura, eu não coloquei aqui o ΔΦ1 e ΔΦ2 para não ficar muito grande a expressão, mas ele é conhecido, né? Se a diferença de latitude entre Paris e Collioure, em radianos, e o ΔΦ2, a diferença de latitude entre Dunkerque e Paris, em radianos, é conhecida. Então, reparem que nesse sistema de duas equações, nós só temos duas incógnitas, que é o raio equatorial, aqui da elipse, a distância entre o Equador e o centro da elipse, e a excentricidade da elipse. Então, duas incógnitas, duas equações. Foi isso que Cassini fez para calcular o A e o E. Desculpem aqui, estou atrapalhado com os botões. Foi isso que Cassini fez para calcular o A e o E. Agora, o que diz a matemática? Reparem só aqui, nesse raio de curvatura, né, pelo cálculo diferencial integral, a dedução dessa fórmula, quando ela é feita, considera-se que o raio, o A, o semi-eixo aqui A, é maior do que o semi-eixo B. Essa é a premissa inicial para se calcular essa fórmula. Então, repare o seguinte aqui, no Equador, a latitude é zero. Então, se a latitude é zero aqui, o seno de φ0 é zero. Então, o raio de curvatura no Equador, aqui sendo zero, vai dividir esse numerador por 1. O raio de curvatura fica o semi-eixo maior multiplicado por 1 menos esse valor aqui, que é a excentricidade é menor do que 1. Excentricidade é a distância entre os focos dividido por A. É menor do que 1. Ao quadrado fica menor ainda. Então, o A é multiplicado por essa quantidade aqui, menor do que 1. Então, temos aqui o raio de curvatura no Equador. E no polo, lá no polo, considerando-se aqui a latitude 90 graus, então seno de 90 graus é 1. Então, se o seno é 1, no numerador fica 1 menos e ao quadrado, que vai simplificar com esse 1 menos e ao quadrado aqui do numerador. Então, o raio de curvatura no Equador fica sendo o próprio A. Então, aqui, imagine então quanto seria o comprimento de um raio lá no polo, de um raio de ΔΦ radianos, como se fosse um grau de amplitude. A vezes o ΔΦ, que seria o comprimento lá no polo, porque o raio de curvatura é A, daria S1. E no Equador, daria S2. Então, reparem que aqui, esse produto aqui, o A vezes esse produto fica menor. Então, o S1 fica maior do que S2. Isso quer dizer o quê? Que lá no polo, o comprimento de 1 grau é maior do que o comprimento de 1 grau no Equador. Em outras palavras, o comprimento de 1 grau ao norte do Equador é maior do que o comprimento de um grau próximo ao Equador. Então, quanto mais afastado do Equador, maior fica o comprimento de 1 grau de meridiano. Perceberam isso? Isso é o que a matemática diz. Então, o arco de 1 grau ao norte de Paris, então, pela matemática, ele é maior do que o seu comprimento ao sul de Paris. Porque Paris para o norte e Paris para o sul. E o que o Cassini determinou? Reparem. Ao sul de Paris, que é a parte sul, onde o arco de meridiano é menor,
ele achou 110, 307 metros. E o arco na parte do norte, 110,43. Cassini chegou a esse valor, depois de tanto trabalho, determinar lá aqueles latitudes, longitudes, ele e o filho dele, determinar aquele trabalho todo, tantos anos de trabalho, ele chegou a esse valor. O elipsoide de Cassini ficou assim, ó. O raio polar do Cassini, ele chegou ao inverso da matemática. O elipsoide do Cassini ficou em pé. Ele concluiu que o elipsoide era alongado, segundo a linha dos polos. Quer dizer, veremos mais tarde, né? Veremos mais tarde a segunda parte, né? Por que ele chegou a essa conclusão, né? Aqui termina essa primeira parte, né? Esse elipsoide do Cassini, ele teve uma grande controvérsia com o elipsoide de Newton, que o Newton e o Huygens determinavam que a Terra, eles preconizavam que a Terra era um elipsoide alongado no Equador. Então ficou uma grande controvérsia. Então, na segunda parte deste vídeo, não percam, vamos ver como é que se deu essa discussão, essa controvérsia, como é que Newton chegou à conclusão que o elipsoide dele era alongado no Equador. Isso é muito interessante, mas interessante em termos, eu reparo para vocês, que Newton só pôde chegar à conclusão dele que esse elipsoide era alongado no Equador, eu adianto já para vocês, por causa da gravidade, da sua lei de gravitação universal. Senão ele não conseguiria chegar à determinação como ele chegou do elipsoide dele. E ele só conseguiu fazer isso porque os negacionistas estavam ao sul da Europa, né? A Inquisição estava... Aquele fanatismo religioso era mais ao sul da Europa. Vamos continuar essa conversa no próximo capítulo, né? Então, no próximo capítulo, então, nós vamos ver que para tirar essa controvérsia, vai haver uma medição de arco de meridiano na Lapônia e no Peru. Assim, um arco perto do Equador, outro perto dos polos. Então, façam comentários sobre esse vídeo. O que vocês acham disso? O que vocês acham desse papel dos negacionistas ao longo da história? Ficarem negando a ciência? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Sobre essa questão de ficarem obrigando que a Terra seja plana, que a Terra fique imóvel no centro do universo. Aqueles que não se inscreveram, inscrevam-se, compartilhem. E na próxima aula, no próximo vídeo, vamos continuar essa nossa aventura aqui em busca do conhecimento e da luz. Então, até a vista, pessoal!